Bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Mariana Henriques e hoje eu vou continuar a falar sobre o livro Empatia Assertiva da Kim Scott. Esse é um livro que eu amei e estou compartilhando aqui pequenas partes com vocês, porque realmente é um aprendizado muito incrível para sua carreira, seja você líder ou não. Então, só recapitulando aqui o que a gente falou no vídeo anterior, a sinceridade radical ela está baseada em duas coisas: importar-se pessoalmente e confrontar diretamente as pessoas. Para quê? Com qual intuito? O intuito de criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras e que tenham oportunidades de desenvolvimento, onde a gente não deixe de desenvolver as pessoas por qualquer motivo. E para isso, ela traz no livro um quadrante, né? Um gráfico em que explica os 4 tipos de sinceridade que a gente pode ter, ou empatia, no caso da tradução para o português. Então, quando a gente fala de empatia, ela cita a empatia ruinosa. A empatia ruinosa é quando a gente está tão preocupado e no que a gente vai falar para outra pessoa e a gente se preocupa tanto que a outra pessoa vai se sentir magoada que a gente deixa de falar. Ou seja, a gente está muito mais preocupado em proteger aquela pessoa do sentimento que ela pode ter a partir do que a gente precisa falar, do que realmente desenvolver aquela pessoa que é o que ela realmente precisa. Então, quando a gente vai dar um feedback, a gente às vezes fica com medo daquele feedback ser muito duro, né, falar coisas muito difíceis ou se é alguma coisa que a gente deixou para falar, assim, tá pensando nisso e nunca fala, perceba que isso não ajuda em nada a outra pessoa. É muito melhor ela saber o que ela precisa fazer do que você ficar protegendo ela de um sentimento que ela tem que lidar com aquele sentimento, mas é melhor que ela saiba onde ela precisa melhorar, ou seja, a gente está se importando pessoalmente, né? A gente está ali realmente preocupado em desenvolver aquela pessoa, mas a gente também está desafiando ela diretamente, ou seja, a gente sabe que aquilo vai gerar uma mágoa, um sentimento, mas na empatia ruinosa, ao invés da gente falar o que tem que ser falado, a gente segura, não fala com medo de magoar a outra pessoa. Ou seja, a gente acaba até prejudicando ela, porque ela nunca vai saber o que ela precisa melhorar se você não falar, principalmente se você está numa posição de liderança. A outra forma, que também não é legal, ela chama insinceridade manipuladora. Isso daqui é quase pior do que a anterior, porque ao invés de você se preocupar com o sentimento do outro, você começa a se preocupar com o seu próprio sentimento. Ai, meu Deus, se eu falar isso para ela, ela vai parar de gostar de mim e eu vou parar de ser um chefe legal. Não, mas aí ela vai achar que eu que não sei o quê. E aí a gente começa a pensar sobre o nosso próprio sentimento e perde novamente a oportunidade de desenvolver a outra pessoa, porque a gente está preocupado com o que a gente vai sentir, com o nosso sentimento e com a nossa incapacidade de desagradar. Isso é ruim. Você novamente está perdendo a oportunidade de treinar alguém, de desenvolver e de falar o que aquela pessoa precisa fazer para melhorar, ao invés tudo porque você quer proteger a si mesmo. Olha só que coisa ruim, né? Outra pessoa precisa de você para direcionar, para orientar, e você não faz com medo de parar de ser legal, ou de desagradar, ou de não ser mais visto como um chefe legal. Perceba, trabalho é trabalho, nem sempre a gente vai conseguir o tempo todo, né? Ai, porque a empresa é uma família, e não sei o quê. Não, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E quando a gente está falando de empatia assertiva, a gente está falando que precisa ser dito aquilo que é necessário para que as pessoas se desenvolvam. Então, essa é muito ruim. E ainda tem a pior, né, que é o terceiro quadrante, que é a agressão detestável. É aquela
diarreia verbal que você solta no momento de impulsividade. Ao invés de você se preocupar com o sentimento da outra pessoa ou com o próprio sentimento, você simplesmente age por impulso e fala tudo que você está pensando de qualquer jeito, sem se importar com nada. E aí você acaba indo para o quadrante agressão detestável, ou seja, você não se preparou para ter aquela conversa, você piorou uma situação que poderia já ser ruim, a pessoa ali ela precisava ouvir, mas não daquela forma, não daquele jeito. Esse é um caso engraçado, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. É um exemplo que ela inclusive dá no e-mail dela, no livro dela, que é o e-mail. Né. Às vezes a gente recebe um e-mail de um jeito e aquilo deixa a gente tão louco, a gente já começa a responder aquele e-mail assim, né, brava e não sei o quê, e quando vê falou um monte de abobrinha e mandou e falou: "Meu Deus do céu, por que que eu fui fazer isso?". Isso é agressão detestável. É apenas uma crítica, e aí você critica a pessoa e não o trabalho, e aí você erra demais e deixou totalmente de ser empático. E então, o quarto quadrante é quando a gente tem o melhor dos mundos, é quando a gente realmente se importa pessoalmente para apontar o que precisa ser melhorado e desafia diretamente, né, no sentido de confrontar a pessoa, falar: "Olha, eu sei que você é muito bom nisso, mas isso aqui você precisa melhorar". É aquele momento que você realmente está fazendo a empatia assertiva. Você tanto dá como recebe feedback de uma forma boa, de uma forma que realmente vai te ajudar a se desenvolver e a desenvolver a outra pessoa. Sem Não é que você parou de se preocupar com o sentimento do outro ou com o seu próprio sentimento, mas você simplesmente está fazendo o que precisa ser feito, com coragem, né, com abertura e criando ali um ambiente de segurança. As pessoas vão levar numa boa tudo que você falar só porque você está sendo empático assertivamente? Talvez sim, talvez não, mas faz parte, né, desse treinamento. Lembra, a gente precisa adaptar a forma que a gente faz isso. Não é porque sempre funcionou com todo mundo que uma pessoa nova vai funcionar igual. Então, precisa sempre trabalhar para que isso aconteça, da gente se importar e confrontar, mas a gente também precisa ler o ambiente, ler o momento das pessoas, entender se aquele é o melhor momento mesmo, mas não deixar de fazer uma crítica ou até mesmo um elogio, né? Qualquer coisa para perder essa oportunidade de desenvolver a outra pessoa. Nunca é legal fazer isso. E aí, ela dá também exemplos de como a gente pode elogiar e criticar. Então, quando a gente fala de confrontar diretamente, a gente pode estar falando de 2 coisas, a gente pode estar falando de elogios e de críticas. Então, como que ela sugere que a gente faça elogios? Não é um elogio na base do: "Ai, nossa, você é sempre muito boa no que você faz. Nossa, tudo que você toca vira ouro. Nossa, não sei o quê". Não, você faz um elogio que tem um contexto, ele é pessoal e ele é específico de alguma situação. Ou seja, se você está recebendo um feedback e a pessoa está te elogiando, né, você tem ali uma abertura para perguntar: "Nossa, que legal, muito obrigada, mas em qual parte você acha que eu fui melhor? Em qual situação? Qual parte da apresentação você acha que eu fui melhor nesse quesito que você está me trazendo?". E aqui eu trago um exemplo para você. Por exemplo, você está lá fazendo um elogio: "Olha, na sua apresentação de hoje foi muito boa. Você realmente conseguiu ser objetiva, mostrar os dados e ainda explicar o racional por trás das suas conclusões". Ou seja, foi contextualizado na reunião, foi pessoal, porque ela conseguiu fazer os resultados, ser objetiva e foi específico na reunião de hoje, né. Então, quando a gente fala hã, de elogio, a gente precisa seguir isso, porque senão fica aquele elogio de tapinha nas costas e, ah, legal, e a pessoa não sabe onde ela está acertando para continuar melhorando. A mesma coisa vem da crítica. Mesmo que a pessoa tenha feito um excelente trabalho e você encontrou
alguma coisa que ela ainda precisa melhorar, não deixe de falar, porque ela foi muito boa. Você entra ali com um elogio, e aí você pode então fazer a crítica, mas essa crítica, pensa, a palavra crítica talvez ela nem seja tão legal, mas a crítica aqui é justamente buscando importar-se pessoalmente e confrontar diretamente, ou seja, você está indo muito bem, a sua apresentação foi fantástica. Contudo, em um determinado momento, você entrou demais nos detalhes de algo que já estava muito bem entendido pelo público que estava ali te vendo, e aí a gente acabou perdendo um tempo que poderia ser precioso para a discussão no final. Então, na próxima vez, tenta entender, né, e olhar melhor a sala para saber a hora de parar de falar sobre um determinado assunto. É porque é muito normal a gente ter uma apresentação muito boa e ainda assim precisar melhorar a oratória, precisar matar vícios de linguagem. Então, tudo isso, se você tem uma pessoa que realmente se importa com você e que quer te desenvolver, você precisa estar aberto a ouvir muitas vezes o que você não quer também. Então, esse é o resuminho ali do quadrante da sinceridade radical do livro Empatia Assertiva da Kim Scott. E essa série não para por aqui, eu vou continuar trazendo o conteúdo desse livro. Até a próxima.